Salve, gente boa! Tudo bem ou não? Aqui, ó, tudo joinha, tudo certinho. Espero que aí também, seja lá onde você estiver recebendo esse conteúdo, que esteja tudo bem com você também, tá? Você que está no celular, você que está em casa, no transporte coletivo, no carro, você que está pela televisão, enfim, esteja muito bem e receba mais esse conteúdo sobre política, porque hoje a gente vai explicar para você esse lance da perda da patente do Jair Bolsonaro, não só dele, né? Tem outros militares também que podem simplesmente serem considerados indignos de serem chamados de oficiais das Forças Armadas. Tem lá o Braga Neto, tem lá o Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa, Almir Garnier, que foi comandante da Marinha e topou entrar no golpe com Jair Bolsonaro. Toda essa galera vai ser julgada no Superior Tribunal Militar e pode perder a patente, perder uma série de benefícios que eles têm, inclusive de prisão, tá? Por serem militares, por serem generais e, no caso do Bolsonaro, por ser capitão do Exército, capitão reformado. Todos eles já estão fora da ativa, né? Se aposentaram, estão reformados ou estão na reserva. Mas todos eles agora vão responder por quê? Porque muitos dos crimes eles foram cometidos quando eles estavam na ativa e também aqueles aposentados que cometeram esse crime perdem o direito de se chamar, de se autodenominar militar das Forças Armadas. Parece pouco, mas não. Envolve a pensão, pagamento do salário, envolve um monte de questões, envolve o local onde eles estão presos. Então, isso pode mudar também, dependendo do resultado desse julgamento. E a gente vai falar sobre isso com você. Vem comigo que eu sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês para aquele bom e velho português que todo mundo entende, porque aí todo mundo participa do debate. E já vou te pedindo para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like, deixa um comentário, porque você sabe, todo engajamento faz com que esse trabalho apareça para mais pessoas. Então, se você gosta desse conteúdo e acha que mais gente deveria ver, interaja com ele. Comente, compartilhe, curta, faça qualquer coisa que você está contribuindo para o crescimento do canal, tá bom? E ó, também te aconselho a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo, abre a descrição aqui, tem um link lá embaixo, você clica e entra no nosso grupo de Zap e lá você passa a receber todos os conteúdos com link bonitinho para você não perder nada. Tá bom? Paga nada e recebe tudo. Só entrar no grupo de Zap. Descrição do vídeo aqui. Entra lá. E vamos, que tem notícia para a gente tratar, né? Olha só, Ministério Público Militar cita descaso com preceitos éticos básicos ao justificar pedido de expulsão de Bolsonaro, expulsão do quadro de oficial das Forças Armadas. E aí, daqui tem um trecho do documento que o Ministério Público Militar escreveu pedindo a expulsão do Jair Bolsonaro. Segundo Bortoli, que é um dos procuradores do Ministério Público Militar, Bolsonaro não teve pudor para, valendo-se de estruturas do Estado, inclusive armadas, voltar-se, ao menos por 1 ano e meio, e através de grave ameaça e violência contra o funcionamento regular dos poderes constitucionais e contra o governo democraticamente eleito. Então, essa é uma das frases do pedido de expulsão do Jair Bolsonaro da vida do meio militar, né? E aí, eles são acusados de ter cometido, no caso do Bolsonaro, 8 infrações éticas dentro do Código de Ética Militar. Dever de probidade e de proceder de maneira ilibada na vida pública, ou seja, ter uma vida decente. Bolsonaro não teve, por constituir e chefiar uma organização com autoridades do Estado brasileiro e valer-se da estrutura pública para alcançar objetivos inconstitucionais. Que objetivos inconstitucionais são esses? Subverter a eleição. Perdeu a eleição, não aceitou o resultado, estava tentando derrubar o presidente eleito. Isso é mais do que inconstitucional. Isso é errado em qualquer lugar do mundo democrático, né? Então, esse é um dos itens
que ele desrespeitou. Também desrespeitou a dignidade da pessoa humana por tentar conduzir o país a um novo período de exceção democrática, que é qualquer coisa menos a busca de realização desse princípio fundante da República Federativa do Brasil. Ou seja, tentou implantar uma ditadura, uma nova ditadura no Brasil. Então isso também foi levado em consideração pelo Ministério Público Militar. Bolsonaro também descumpriu as leis e as ordens das autoridades competentes, pois reiteradamente promovia conchavos com os demais integrantes da organização criminosa, visando o descumprimento da Constituição, que solenemente jurou defender, e dos comandos judiciais provindos da Suprema Corte e do Tribunal Superior Eleitoral. Teve a reunião com os embaixadores, que levou à inelegibilidade do Bolsonaro. Teve o uso do 7 de setembro, que é uma atividade pública, paga com dinheiro público. Ele transformou em campanha eleitoral, só para falar de alguns itens, né? E assim, ele estava tentando arquitetar um jeito dos delegados da Polícia Federal não cumprir as ordens do Supremo Tribunal Federal, junto com Augusto Heleno. Eles estavam tentando arquitetar um jeito, um parecer jurídico, para desobrigar os delegados a obedecer à ordem do Alexandre de Moraes, por exemplo, para prender o Bolsonaro, né? Para prender as pessoas que estavam tentando cometer um golpe de Estado no Brasil. Também descumpriu o zelo pelo preparo moral próprio, porque também à luz da expectativa de um comportamento tido como correto, com base em princípios de honestidade e virtude, a conduta do ora representado espelha um estado de imoralidade. Sim, o Ministério Público Militar chamou o Bolsonaro de imoral, e é exatamente isso ele é. Também desrespeitou a prática da camaradagem e do espírito de cooperação. Isso é muito importante dentro das Forças Armadas. É auxiliar os seus colegas de farda. Está sempre à disposição para auxiliar e fazer o melhor pelos colegas de farda. Tendo em vista que a organização que liderava ocupou-se também de promover ataques a militares que não endossavam o movimento golpista, com o objetivo de associá-los à figura de traidores da pátria, suscetibilizando-os até a ações violentas dos apoiadores do golpe. Tá aí aquela coisa de ficar atacando os comandantes militares que não aceitaram entrar no barco do golpe. O comandante do Exército, Freire Gomes, e o comandante da Aeronáutica, o Batista Júnior, que se negaram a participar do golpe e passaram a ser atacados nas redes sociais, nos grupos de mensagens, no ambiente militar. Eles passaram a ser atacados fortemente. Então, assim, inclusive, tendo colocado em risco a segurança deles, né? Porque teve protesto na porta da casa de comandante militar. Então, assim, alguém da família ficou com medo, poderia ter sofrido algum tipo de violência. Tudo isso foi levado em consideração pelo Ministério Público Militar. A discrição em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada, ou seja, tem que ter um comportamento digno, ético, discreto, decente, né, como cidadão, para poder ser considerado digno do oficialato, de ser oficial das Forças Armadas. E a observância das normas de boa educação, tendo preferido chamar os membros de outro poder de canalhas, enquanto esbravejava ameaças e discursos de ódio, ou mesmo insinuar em reunião ministerial gravada a prática de corrupção por ministros da Suprema Corte, para mais adiante, em seu interrogatório judicial, dizer que não tem indício nenhum. Você se lembra, naquela reunião ministerial que foi gravada, e que aquela reunião que o Augusto Heleno fala, tem que virar a mesa e tal, lembra? Então, naquela reunião, o Jair Bolsonaro disse que o Alexandre de Moraes e outros ministros, o Barroso, se não me engano, estavam recebendo 5 milhões de dólares ou 25 milhões de dólares, uma coisa assim, mas estavam recebendo milhões de dólares para prejudicar o Jair Bolsonaro. Aí, quando ele foi a julgamento, cara a cara com o Xandão perguntou para ele, você tem alguma evidência disso, de que algum ministro aqui recebeu dinheiro para fazer qualquer coisa? E aí ele disse, não tem, foi só um argumento retórico e tal, não tenho indício nenhum, peço desculpas, pediu desculpas, mas aí já estava feito o estrago, né? E o Ministério Público Militar também entendeu que essa é uma infração. Ao acatamento das autoridades civis, porque a organização liderada pelo ora representado buscava inverter a lógica constitucional
da submissão do poder militar ao poder civil. Exatamente, o poder militar brasileiro está submetido ao poder civil, é o poder civil que manda. O poder militar é o braço armado que atua em favor e obedecendo às ordens do poder civil. E o que o Bolsonaro queria fazer? Queria implantar uma ditadura militar, subverter o que está na Constituição. Aí os civis, ao invés de mandarem nos militares, eles iam ter que obedecer aos militares que iam estar no poder se o golpe tivesse dado certo. E aos cumprimentos de seus deveres de cidadão, dentre os quais se destacam o de respeitar a Constituição, as leis e o resultado das eleições, coisa que ele não respeitou nada, né? Não respeitou a Constituição, não respeitou as leis, sobretudo criminais, e não respeitou o resultado das eleições. Tentou subverter essa lógica e ficar no poder, mesmo tendo perdido as eleições. O Ministério Público Militar conclui o relatório afirmando que, na contramão do que se espera de um oficial das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa para que declare o capitão reformado do Exército Brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, indigno para o oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente. Então é isso que diz o Ministério Público Militar em relação a Jair Bolsonaro. Aponta lá todas as infrações que ele cometeu, né, e aponta que ele não é digno de ser chamado de militar. Então pede que ele perca a patente e que ele perca o título de capitão do Exército. E não só ele, como eu disse, os demais também estão com vários desses enunciados, né, de crimes enumerados, crimes e irregularidades enumeradas no processo para justificar a expulsão dessas pessoas do quadro das Forças Armadas. Perda da patente militar. Agravantes dificultam a situação de Bolsonaro e Braga Neto no STM. Sim, o Bolsonaro, por quê? Porque já é o segundo julgamento dele. Lá atrás, nos anos 80, quando ele saiu do Exército, ele saiu pela porta dos fundos. Primeiro, ele tentou um atentado terrorista, ele planejou um atentado terrorista no Rio de Janeiro. Ele tentou explodir uma represa. Ele fez um croquis do que seria, inclusive, a explosão de próprio punho e admitiu que era ele mesmo que tinha feito aquele croquis. Então, assim, Bolsonaro é terrorista desde lá atrás, né? Só que ele foi julgado, foi condenado na primeira instância da Justiça Militar. E aí, como ele já estava tentando virar político, já estava popular no Rio de Janeiro, querendo ser vereador e tal, o pessoal deu uma passada de pano no Superior Tribunal Militar e acabou revertendo a condenação do Jair Bolsonaro, mas de qualquer maneira ele tinha que sair do Exército, né? E aí, assim, sai como capitão, porque o Bolsonaro nunca foi um dia sequer capitão do Exército, ele foi tenente do Exército. Só que quando a pessoa se aposenta, quando ele vai para a reserva, ele sempre sobe um cargo, né? Ele subiu de tenente para capitão, por isso que ele hoje é chamado de capitão. Mas ele não exerceu a função de capitão nenhuma vez, nem um diazinho sequer. Só tem o título, tá? E aí, justamente o fato dele ser reincidente, já ser a segunda vez, na verdade a terceira, ele foi julgado 2 vezes no Superior Tribunal Militar. Como essa é a terceira vez que chega um processo pedindo indignidade do Bolsonaro, tudo isso está sendo levado em consideração e colocado como agravante na situação do Jair Bolsonaro. O Braga Neto, a mesma coisa. Olha lá, Bolsonaro e Braga Neto são acusados de cometer mais infrações que Heleno e os outros chefes militares. Qual que é a grande parada do Braga Neto? É aquela história de ter ameaçado os militares que não concordavam com o golpe. Ele deu ordem, soltou os cachorros, deu ordem lá para um ex-militar que também foi expulso do Exército, que também foi expulso e que era muito ligado ao Braga Neto, deu a ordem para soltar os cachorros nas redes sociais, para atacar o Freire Gomes, atacar o Batista Júnior e elogiar o Garnier, da Marinha, que era o que tinha topado entrar no golpe. Então era para elogiar esse e socar o pau nos outros. Então isso tudo são os agravantes que dificultam a vida tanto do Bolsonaro quanto do Braga Neto, né? Olha lá, a CNN também destaca isso. Ministério Público Militar cita ataques de Braga Neto a generais para pedir expulsão do Exército.
Cito especificamente esse caso específico, além das outras atuações, além do fato de ele ser um dos responsáveis pelo Plano Punhal Verde e Amarelo, junto com o general Mário Fernandes, que é de outro grupo. Esse outro grupo ainda vai ser julgado e ainda vai ser julgado também no Superior Tribunal Militar para saber se perdem a patente ou não. Todos os militares que forem condenados nesses processos do golpe de Estado chegarão a ser julgados pelo Superior Tribunal Militar, porque é outra coisa. Esse julgamento, ele não invalida, ele não modifica o julgamento do Supremo Tribunal Federal. É só um julgamento ético interno das Forças Armadas. E se eles forem condenados, eles perdem o direito de se autodenominarem militares. O Rogério Marinho, que é líder do PL lá no Senado e vai ser coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, visitou o Jair, né, na cadeia, lá na Papudinha. Marinho diz que Bolsonaro está tranquilo com a possibilidade do Superior Tribunal Militar decretar perda de patente e vê julgamento como injustiça. Então, assim, ele já começa mentindo, dizendo que o Bolsonaro está tranquilo. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não está, é tranquilo, muito pelo contrário, né? Porque, como ele é todo orgulhoso de se considerar militar, você imagina a desmoralização de ser considerado indigno da carreira militar, né? Então, é claro que não está tranquilo, não está calmo, e, obviamente, também não está considerando que esse argumento é injusto, esse julgamento é injusto, porque ele sabe que não é, porque ele sabe o que fez, né? Ele, mais do que ninguém, sabe tudo que fez, e a gente sabe também, porque o processo descobriu tudo, cada detalhe do plano golpista, cada detalhe do plano de assassinato, do plano de explodir uma bomba no aeroporto, do plano de depredar Brasília no dia 12 de dezembro de 2022, no dia da diplomação do Lula. Tudo isso, tudo o que aconteceu, está tudo muito bem documentado e apontado como argumento contrário a eles permaneceram no quadro militar. E aí vai ter o julgamento, e é o seguinte, ó, esses são os que vão ser julgados neste primeiro julgamento. Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto e Almir Garnier, que é o único almirante da Marinha. Todo o resto é do Exército, né? Capitão e generais. E aí cada processo de expulsão é separado. Cada um tem um processo separado. Não é como aconteceu no Supremo Tribunal Federal, que todos foram julgados juntos como organização criminosa. Nesse caso, não. Como é indignidade, então é tudo separadamente. Cada um deles tem um relator e tem um revisor. Então, um ministro do Superior Tribunal Militar vai fazer o relatório, recomendando ou não a perda da patente. Depois que ele fizer esse relatório, isso vai para outro ministro, esse outro ministro vai ser o revisor, vai analisar, revisar, fazer correções no relatório e só depois esse relatório vai ser votado pelos 14 ministros, por 15 não, porque apesar de serem 15, a presidente do Superior Tribunal Militar não vota, só vota em caso de empate e mesmo assim para beneficiar o réu. Obrigatoriamente, está no regimento interno da Justiça Militar, uma ordem, uma regra de 1934, que ainda está em vigor até hoje. E por conta disso, toda vez que dá empate, a presidente do STM tem que votar a favor do réu. Então o Bolsonaro precisa ter 7 votos para escapar. Se ele tiver 7 votos, dá 7-7, a ministra-presidente tem que votar a favor do Bolsonaro, ele escaparia. Se ele não conseguir pelo menos 7 votos, vai perder a patente. E aí os relatores, olha lá, Carlos Vuig de Aquino, tenente brigadeiro do ar, da Aeronáutica, né, foi indicado pelo Michel Temer para compor o Superior Tribunal Militar. O caso do Augusto Heleno vai ser relatado pelo Celso Luiz Nazaré, que é almirante de esquadra, um almirante da Marinha, que foi indicado pelo Jair Bolsonaro para ser o ministro do Superior Tribunal Militar. Paulo Sérgio Nogueira, general do Exército, vai ser o relator dele, o José Barroso Filho, civil. É um civil, dos 5 civis, um deles vai ser o relator do Paulo Sérgio Nogueira, e esse civil foi indicado pela Dilma Rousseff, quando ele entrou para o Superior Tribunal Militar. O Braga Neto vai ser também o relator dele, Flávio Marcos Lância Barbosa, que é general do Exército, e que foi indicado pelo Lula para o STM. E o Almir Garnier
vai ser relatado por Verônica Abdala Sterman, que também é civil e também foi indicada pelo Lula. Então, assim, essas serão as pessoas que vão cuidar de cada processo, de cada um desses réus que podem ser condenados a qualquer momento, né? O processo já foi dado entrada, o que se espera é que lá dentro do Superior Tribunal Militar é que esse processo leve uns 6 meses para ser julgado, cada um deles, claro, né? Então, eles devem ser julgados ali na efervescência da campanha eleitoral. Ou então pode até ficar para depois, mas é bem possível que o julgamento aconteça, porque a presidente do Superior Tribunal Militar já falou, o relator terminando o relatório, ela bota para votar. Né? O relator não tem prazo para apresentar o relatório, então pode enrolar, pode deixar na gaveta, pode demorar. Enquanto isso, os caras estão recebendo salário, estão recebendo o soldo deles, né? Que é a aposentadoria, no caso, porque são todos já da reserva ou reformados, né? Que é aquele aposentado definitivo. E todos eles continuam recebendo. O Bolsonaro recebe uma aposentadoria de R$12 mil por mês como capitão do Exército. O Braga Neto, o general Heleno, o Paulo Sérgio, que são generais, recebem entre 36 e 37 mil reais por mês de soldo. E o almirante Garnier também por volta de 35, 37 mil reais por mês como soldo, como salário, né, da aposentadoria deles que agora não estão mais na ativa. Perda da patente de Bolsonaro no Exército pode beneficiar Michele, não só a Michele, como todas as esposas desses militares. Por quê? Porque, segundo a regra do Exército, das Forças Armadas, quem é considerado indigno também é considerado morto. Morreu para o Exército, morreu para a Marinha, morreu para a Aeronáutica. Né? E esse morto, só que ele não morreu de verdade. Então, existe uma figura do chamado morto ficto. O nome dessa figura é por quê? Porque o cara morreu sem morrer, sabe? Ele é um morto-vivo, né? E aí o que acontece? As esposas passam a receber esse pagamento do salário integral no lugar deles. Por quê? Porque se eles morreram para as Forças Armadas, elas passam a receber a pensão. Poxa, mas é injustinho, é muito injusto, mas também é uma regra antiga, uma regra dos tempos de guerra ainda, que foi criada para garantir que os familiares dos militares que eventualmente morressem na guerra não ficassem desamparados. E aí, essa regra foi estendida também para aqueles militares que são expulsos, que são considerados indignos. Isso lá de trás. Agora, na reforma da Previdência, que o Jair Bolsonaro colocou, o pessoal do PT tentou tirar esse negócio do morto ficto, mas não deixaram, tá? Para beneficiar os militares, não deixaram. Então o cara é bandido, é ladrão, é corrupto, é assassino, várias coisas, ele é condenado, aí ele é expulso das Forças Armadas e a grana vai para a esposa dele, passa a ser depositada todo mês na conta da esposa dele. Então, assim, enquanto ele estiver casado, a grana está em casa, né? Se ele se separar da mulher, ele perde o direito ao salário que ele recebia e ela continua recebendo pro resto da vida, ou filha, se não tiver esposa. É uma figura absurda essa do morto ficto, mas assim, esperamos que numa próxima oportunidade este governo que está aí acabe com essa figura do morto ficto, porque é uma desmoralização para as Forças Armadas esse tipo de situação, né? E aí, meus amigos e minhas amigas, olha só que estamos numa data comemorativa hoje, você nem sabe, né? Pois é, Bolsonaro completa 6 meses preso em meio à disputa por capital político e apelos por prisão domiciliar. 6 meses, claro, incluindo a prisão domiciliar, que ele ficou um bom tempo, né? Porque preso mesmo, na cadeia mesmo, ele está há 2 meses. Mas ele passou 4 meses preso em casa, lá em Brasília, na mansão dele em Brasília. Então, somando todo o tempo, ele já está há 6 meses sob a custódia da justiça brasileira. E essa prisão do Bolsonaro foi acontecendo aos pouquinhos, você lembra, né? Primeiro ele descumpriu as medidas cautelares, colocaram tornozeleira no pé dele, mas ele continuou livre. Depois ele descumpriu de novo as medidas cautelares, aí da tornozeleira colocaram ele na prisão domiciliar. Aí ele descumpriu de novo as medidas cautelares, tentando estragar a tornozeleira com ferro de solda, tentando romper a tornozeleira.
foi para a cadeia. Então a prisão dele foi se dando aos pouquinhos, porque ele descumpriu todas as ordens da justiça. Todas, desde o começo. E é isso que pesa contra ele, inclusive nessa tentativa, né, de ir para a prisão domiciliar. Ele compara muito com o Collor. Não, porque o Collor tem uma doença até menos grave do que a minha e só ficou uma semana preso e foi colocado em prisão domiciliar. E eu estou aqui morrendo, com o pé na cova e ninguém me deixa ir para casa. Qual que é a diferença do Collor para o Bolsonaro? O Collor não rompeu a tornozeleira. O Collor não descumpriu nenhuma medida cautelar da justiça. Ele obedeceu às ordens da justiça e, por isso, teve o direito à prisão domiciliar. Agora, a situação do Bolsonaro é muito mais complicada, porque o sujeito simplesmente não ouve as ordens da justiça, não acata as determinações judiciais. E aí, como é que vai confiar? Não tem como, né? E aí, ó, essa última aqui, Bolsonaro é ouvido na Papudinha por chamar Lula de cachaça e associá-lo ao tráfico no Alemão. Sim, o Ministério da Justiça pediu para abrir uma investigação contra o Bolsonaro por calúnia, injúria e difamação contra o Lula, né? E aí a Polícia Federal foi ouvir, abriu um inquérito e foi ouvir o Bolsonaro lá na Papudinha, prestou depoimento lá na cela dele, né? Por quê? Porque ele fez uma postagem no Twitter chamando o Lula de cachaça, isso é injúria, né? E também associou o Lula ao complexo do Alemão, ao Comando Vermelho. Disse que o Lula, quando esteve lá no complexo do Alemão, você deve lembrar dessa história, o Lula colocou um boné que estava escrito CPX. Aí o pessoal da extrema-direita inventou que CPX era cupincha e que essa palavra era associada ao Comando Vermelho. Então que o Lula estava associado ao tráfico de drogas no complexo do Alemão. Detalhe número 1, CPX significa complexo, é um boné que é vendido para arrecadar dinheiro para as obras assistenciais que acontecem dentro das comunidades do Rio de Janeiro. Então tem complexo da Maré, tem complexo do Alemão, complexo da Rocinha, complexo do Vidigal, tem um monte de complexo de favelas, de comunidades pobres no Rio de Janeiro. E o CPX significa simplesmente isso, complexo, né? E aí, quais são os crimes nesse caso? Calúnia e difamação, porque ele está dizendo que o Lula está associado a traficantes de drogas. Ele disse isso mais de uma vez, e é mentira, obviamente. Então, por isso, ele vai responder também, pode ser condenado criminalmente e futuramente até a indenizar o Lula por conta desses crimes. O Lula que não está dando mole. Xingou ele, falou que ele é criminoso, vai provar na justiça. Já processou o Nicolas Ferreira, já denunciou criminalmente o Nicolas e agora está fazendo a mesma coisa com o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro sentiu o peso da lei lá dentro da cela dele, na Papudinha, porque chegando lá, ele teve que se explicar para a Polícia Federal sobre essas calúnias, injúrias e difamações que ele saiu publicando e falando ao longo do tempo, né? E isso criou uma aura, inclusive muita gente falando que o PT é ligado aos traficantes de droga, é ligado ao crime organizado, tudo por causa dessa fala do Bolsonaro, que é completamente fora do contexto. O próprio René Silva, que é um garoto que tem um trabalho super importante dentro do complexo do Alemão, usou o boné e disse claramente que o boné significa complexo e tem a ver com o complexo do Alemão, o local onde o Lula foi fazer uma visita. Então, assim, para o Bolsonaro, todo mundo que é da favela é criminoso, é bandido. É por isso, inclusive, que ele defende que se entre na favela dando tiro, matando todo mundo. É por isso que ele sempre defendeu esse tipo de ação da polícia militar, né? Das operações nas favelas. Porque matar preto, matar pobre, para o Bolsonaro não quer dizer absolutamente nada. Como ele mesmo já disse, ele não é coveiro, né? Então agora ele vai ter que responder por isso também e a gente vai aguardar o resultado deste novo processo que foi impetrado pelo Lula contra o Jair Bolsonaro. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela sua audiência, mais obrigado ainda pela sua paciência. Hoje a gente está com um conteúdo mais curto, mas importante também, né, para falar sobre essa questão que envolve aí Jair Bolsonaro e os outros oficiais das Forças Armadas que foram condenados pela tentativa de golpe de Estado. Agora, chupa que a cana é doce, porque a justiça chega e chega para todo mundo. Agora, você vai me perguntar, você acha que todos eles vão perder a patente? Eu digo para você, talvez nem todos. Bolsonaro, certamente sim. Braga Neto, certamente sim.
Augusto Heleno pode ser que não. Por quê? Porque teve uma participação menor nesse esquema do golpe, segundo o próprio julgamento, tanto é que ele pegou 19 anos de cadeia e o Bolsonaro pegou 27. O Braga Neto pegou 26, né? E ele foi o que pegou a menor pena, por ter tido uma participação um pouco menor, muito mais de mentor intelectual do que propriamente de ação executiva na tentativa do golpe. Então pode ser que o general Heleno escape. Paulo Sérgio Nogueira também pode escapar. Por quê? Porque lá dentro, ele, além de ter pegado uma pena menor também, lá dentro do processo do Supremo Tribunal Federal, ele disse que tentou impedir o Bolsonaro de cometer uma besteira. E que besteira seria essa? Assinar a minuta do golpe, né? Então ele também foi considerado alguém que teve uma participação um pouco menor, que tentou diminuir o dano, mas mesmo assim embarcou na parada. Então ele também pode ser que escape. E o Almir Garnier? Esse não escapa também não. Por quê? Porque foi o único dos comandantes militares que aceitou participar do golpe de Estado. Então acho que dificilmente ele escapa. Os demais, como eu falei, Bolsonaro não escapa, Braga Neto não escapa, Almir Garnier não escapa, General Heleno pode escapar, Paulo Sérgio Nogueira pode escapar. Vamos aguardar para ver se esse resultado vai ser assim mesmo, se eu estou bom de previsão, tá bom? Ó, eu vou, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Um abração, ó, para você, bem grandão. Um abração! Tchau!